Capítulo 27, versículo 6, diz assim, ó. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-los-ás a teu pai, para que o coma, e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu sou varão liso. Porventura, me apalpará o meu pai, e serei a seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e traze-mos. Então vamos parar um pouquinho no versículo 13, para a gente poder entender aqui. Nós estamos fechando hoje o propósito Nascidos de Novo. E durante esse mês eu falei para você a respeito de batismo nas águas, no Espírito Santo, aceitar a Cristo. Falamos sobre vários pontos aqui. Semana passada nós falamos de Êxodo capítulo 16, que o Senhor enviou a provisão do céu. Inclusive vai ser o nosso propósito aí para o mês que vem, o mês de setembro. Depois eu falo para você no final aqui do culto. Tá? Vai ser a provisão do céu no mês que vem. Então eu tenho te mostrado, aqui com base na palavra, nós temos meditado aqui, né? E nós temos, entenda bem, falado a respeito desse compromisso que é importante nós termos com Deus. Eu estava conversando com um amigo pastor sobre igreja. E aí ele falou para mim, olha só que coisa. Ele falou para mim que ele fez uma quarta-feira da família, normal. E aí ele viu que foram 100 pessoas que passaram ali durante o dia, na igreja. Aí ele pegou e perguntou para os obreiros, falou: meus irmãos obreiros, quem não pôde vir? Né? Aí alguns levantaram a mão que não puderam vir. Aí ele falou: poxa, né, se vocês pudessem, tivessem a possibilidade de ter vindo, né, nós teríamos mais 19 pessoas. Comentou assim, não cobrou ninguém. Na outra semana, alguns obreiros já não estavam mais na igreja. Então, inclusive, membros também que souberam desse bate-papo, né, também não vieram mais. E assim, eu conheço esse pastor. Eu sei que ele é realmente uma pessoa muito querida. Muito assim, manso. Né? E aí o que acontece? Eu estava pensando aqui numa mensagem para trazer para você hoje, para fechar. E Deus colocou no meu coração essa palavra, eu estava meditando ontem na mensagem do missionário, que falava sobre a Rebeca e o Isaac, que eram os pais, né, do Jacó e do Esaú. Esaú primeiro, depois Jacó. Então eu fiquei pensando na difícil decisão, né, que essa mãe teve que tomar. Porque os dois eram filhos. Os dois eram filhos. Só que o Esaú, ele era aquele filho assim, muito amado, como o Jacó. Só que o Esaú, ele casou com 2 mulheres que não eram do povo de Deus, né? Ele era assim um pouquinho mais trabalhoso. Quem aqui tem filhos, se você tem 2 ou mais, você sabe o que eu estou falando para você. O amor é igual.
A gente não ama mais um ou outro. O amor é igual. Só que tem aquele que ele precisa de um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque sozinho ele se machuca. O outro às vezes não. O outro ele vai, ele desenrola, ele trabalha, ele enfrenta, ele cai, ele levanta, né? Mas tem um que às vezes precisa ficar sendo incentivado, tem um que precisa de repente ficar ali, né? Levantando. Então eu fiquei pensando nisso, na difícil decisão que a Rebeca teve. Por quê? Porque mais na frente, Jesus viria da linhagem de um dos dois. Então, ou seria do Saul, do Esaú, que era o mais, né, o bravo, né? Entendeu? O mais velho, mas ele era ali o rebelde. Ou viria do Jacó. Entendeu? Então, o que eu quero mostrar para você aqui nesse trechinho que eu fiz a leitura? O Esaú, ele tinha tudo para ser um rapaz ali abençoado. Só que ele acabou seguindo por um caminho, entenda bem, que Deus percebeu que ele não tinha ali totalmente entregue o coração dele nas mãos do Senhor. Se você pegar para analisar aqui, dá um pulinho comigo no capítulo 25, versículo 23, aí de Gênesis. 25, 23. Olha o que diz aí, ó. Aí mesmo em Gênesis. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo. Complete você. O maior servirá ao menor. Então, quem falou isso aqui? Deus. Porque a Rebeca foi orar, porque eles lutavam dentro do ventre dela, para quem seria o primogênito, e ela não estava entendendo o que estava acontecendo dentro dela. Já pensou? 2 bebezinhos ali, gêmeos ali, brigando. Então, o Senhor falou que o maior serviria ao menor. Então, quando a Rebeca, ela toma essa decisão de, entenda bem, ajudar o Jacó, ele estava cumprindo a palavra. Só que por que Deus falou que seria desse jeito? Se era o primogênito que seria ali abençoado. Então Deus percebeu que o Esaú ele viria, mas ele não teria um coração voltado para a palavra. Então o que eu quero falar para você aqui hoje, com base nesse trechinho que eu li para você de Gênesis 27, versículo 6, é que existem algumas decisões que são tomadas, que nós temos que tomar, que elas são o quê? Difíceis. Entendeu? Difíceis. Decisões que a gente vai ter que tomar. Ah, mas o fulano vai ficar triste, o ciclano vai ficar de repente decepcionado. É uma decisão na palavra. Às vezes, eu preciso tomar uma decisão em relação a uma amizade, que eu gosto muito. Só que aquela pessoa, ela me afasta da fé. Às vezes é um relacionamento. Não casou ainda. Depois que casou, colocou a aliança no dedo, tá? Na mão esquerda, acabou. Aí tem que orar pela pessoa. Mas enquanto não casou,
tá? Tem que analisar, eu falo sempre isso para você. O que é maravilhoso no namoro, será muito abençoado no noivado e ainda mais especial no casamento. E às vezes a pessoa insiste. Ela percebe que não está legal o namoro, não está legal o noivado, piorou, e ela acha que ela vai consertar depois de casar. Não vai consertar. Porque o namoro e o noivado é uma preparação para o casamento. Você conhece a pessoa, só que você não tem ali intimidade com ela, fisicamente falando. No namoro e no noivado, é a hora de você sentar, de você conversar. Eu lembro quando eu estava conversando com a minha esposa, a gente começou a namorar, começou a conversar, eu perguntei para ela, eu falei assim, olha, você está disposta a ser esposa de pastor? Porque você não vai ter talvez uma casa sempre para morar naquele mesmo local. Então tem que conversar. Né? Se ela falar assim, não, eu quero ter um local para morar, para ficar ali, com cerca branca, tudo. Eu falei, então a gente não pode casar. Então, são decisões que são tomadas, entenda bem, e precisam ser tomadas. Eram 2 filhos, imagina o coração da mãe. Porque ela não fez maldade para prejudicar o Esaú. Ela percebeu que a linhagem, né, o Esaú ele seria abençoado, ele receberia ali a bênção do Isaac, só que o Esaú não era um homem que tinha um coração temente à palavra. O pessoal que decidiu se batizar esse mês, tomou uma decisão muito importante. Você toma diariamente decisões importantes. Decisões que nos direcionam para a palavra. Porque a Bíblia diz que a todo momento nós somos desafiados a errar. Tomamos decisões importantes em relação à família, para a gente não negar Jesus, a vida financeira, às vezes é um negócio lucrativo, e você fala muito obrigado, porque você percebe que vai ferir a palavra. Então é importante a gente entender isso aqui. Lá no trechinho de Mateus capítulo 5, versículo 29, vamos lá? Mateus 5, 29. Mateus, capítulo 5, versículo 29. Quem achou, diga amém. Olha só o que diz aqui, ó. Mateus 5, 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. 30. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Olha para mim aqui. Quando a palavra diz isso, não é que você vai arrancar um olho teu, não, esse olho aqui está me dando trabalho, aqui esse meu olho está com uma deficiência, vou arrancá-lo, não é isso. Nessa minha mão aqui, ela está me dando problema, ela não movimenta mais como deveria movimentar, eu vou arrancar, não é isso. O Senhor está falando aqui daquilo que atrapalha a nossa salvação.
aquilo que atrapalha de você servir a Deus aqui neste lugar, nessa terra. É uma amizade, pastor, eu gosto muito daquela pessoa, mas sempre que eu estou próximo dela, atrapalha a minha fé. Eu tenho práticas erradas. Você vai ter que chegar e vai ter que falar para a pessoa, falar, fulano, ó, ou você respeita a minha fé, ou então a gente não vai poder mais andar junto. Às vezes é uma negociação, às vezes na própria igreja, não só quem está lá fora, às vezes na própria igreja. Você gosta muito de chegar, de conversar com os irmãos, mas sempre que você chega na rodinha lá para conversar com os irmãos, não é uma conversa que ajuda o seu espírito. Às vezes é uma prática errada, que está separando a gente de Deus. Então, são decisões que nós temos que tomar, entenda bem, com sabedoria. Às vezes é um trabalho, sabia? É um trabalho. Pastor, eu comecei a trabalhar nesse local, eu não consigo mais ir para a igreja. Ô pastor, o senhor quer que eu peça demissão? Não, não é isso. Ora a Deus, não foi Ele que deu para você o trabalho? Fala com Deus, meu Deus. Ou aqui vai... o senhor vai abençoar aqui no meu horário para poder trabalhar, para poder congregar, que é o principal, ou então o senhor vai abrir uma outra porta para mim. Entendeu? Mas a pessoa vai deixando. Vai deixando. Eu me lembro lá em Sapopemba, um senhor veio falar comigo, que Deus deu para ele um trabalho, ele estava desempregado há muito tempo, e Deus deu um trabalho para ele. Aí de repente mudou o horário dele. E ele vinha pouco na igreja. Aí ele falou, pastor, acho que eu vou sair. Eu falei, não é para você sair. Foi o diabo que deu para você esse trabalho? Ele falou, não, pastor, eu orei. Eu falei, então, mudou o horário? Eu falei, fala com Deus em oração. Eu falei, o senhor que me deu esse trabalho, está atrapalhando a minha fé. Aí ele se esforçava até resolver. Ele se esforçava, ele vinha no culto da noite, que ele gostava de vir de manhã. Então ele se esforçava para não ficar sem congregar. Depois o Senhor honrou ele. E além de honrá-lo, no horário, você vê que era o Senhor já preparando ele. Deus levantou ele para ser o chefe do setor. Você entendeu? Então, o que eu quero mostrar para você aqui hoje, nessa mensagem, é que nós temos diariamente que tomar decisões difíceis. Entendeu? Decisões que se eu vacilar, eu vou atrapalhar a minha fé. Se você investir um dinheiro que você juntou no lugar errado, você perde. Eu não estou falando de dinheiro. Se você escolher alguém para casar e não observar a pessoa como é que ela é, você sofre. Só que eu não estou falando de casamento, eu estou falando de fé. Estou falando para você de comunhão. Tá? O que eu estou falando para você aqui envolve todos os setores da nossa vida. Envolve. Mas o que eu estou te falando aqui é uma questão de comunhão com Deus, de fé. Então, a todo momento, nós somos entregues à morte. Então, se for necessário, tem que cortar. É o que eu falei para você. Tem que ter sabedoria. Vai chegar, de repente, falar para o chefe, quero a minha demissão? Não, não é isso. Mas colocar em oração. Porque são desafios que vão aparecendo, que você vai ter que tomar uma atitude. Entendeu? A Rebeca tinha 2 filhos, ela amava os 2. O Esaú era mais complicadinho. Casou com 2 mulheres que não faziam parte do povo de Deus, trazia uma certa preocupação para os pais, mas eles amavam ambos. Só que ela teve que tomar uma atitude, até porque, eu li para você em Gênesis 25, Deus falou, o maior servirá o menor. Você entendeu? Então são decisões que nós temos que tomar. Eu sou limitado, mas Deus fala ao seu coração. Meu Deus, eu tenho vindo aqui na tua casa, e eu tenho orado, mas eu não tenho te encontrado. Então me ajuda a orar de todo o meu coração. A palavra diz o quê? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, e todo o vosso coração. Meu Deus, será que as minhas orações que eu tenho feito são orações já programadas? Eu não tenho orado ali com o meu coração?
Então você precisa verificar isso, tá? Por quê? Porque Deus ele cura, Deus ele prospera, Deus ele converte. Milagres vão acontecer. Só que a atitude quem toma somos nós. E nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Você vê esse amigo pastor, a questão dos obreiros, não foi maldade. Não foi maldade. Ele comentou que alguns não puderam participar, que se tivessem vindo, 19 pessoas estariam a mais naquele culto. Foi só um comentário, tá? Mas a gente não pode esquecer que Deus está falando com a gente. Só que hoje em dia a gente não quer mais ouvir. Entendeu? Ninguém mais quer tomar decisão complicada. A gente quer os benefícios das grandes decisões, né? Fala para o cara, ó, quem quer ganhar 15 mil? O cara fala, eu quero. Só que fala, ó, você vai ter que trabalhar das 8 às 5, pode ser que de repente chama você para viajar no final de semana, acontece isso, aquilo, pode ser que de repente tenha que trabalhar no Natal, no Ano Novo, ou no final de semana aí, né? Sair de repente para uma viagem distante, demorar, e aí? Não, aí eu não quero não, eu queria os 15 mil, eu não quero o compromisso, mas é assim. É assim. Não, eu quero ser salvo, mas eu não quero parar de fumar, eu quero ter as minhas 2 esposas, eu quero de repente fazer o que eu né? Tem coisas que eu gosto de fazer. Não adianta, então é compromisso com Deus. Eu falei para vocês que eu tinha um amigo, tenho um amigo, hoje ele mudou, graças a Deus, um amigo pastor. Uma vez, ele deixou de fazer uma santa ceia para poder assistir a final do campeonato do time dele. Olha que absurdo. Pastor. Ele falou que a hora que ele viu aquilo, ele falou, Jesus, o que eu estou fazendo na minha vida? E mudou. Então você olha para mim, eu olho para você, e talvez a gente espera algo um do outro, só que nós somos falhos. Entendeu? Você não tem que esperar nada de mim. Eu não tenho que esperar nada de você. Você precisa esperar de você e eu de mim. As suas decisões vão te levar mais longe. As minhas também. Ou a falta delas. Você entendeu? O pastor Michael, lá do Rio de Janeiro, falava a respeito disso. Que às vezes, de repente, você pega o pastor num dia que ele não está muito legal, está com a cabeça cheia, fala, bom dia, pastor, ele passa rápido, nem ouviu o seu bom dia, não foi maldade. Eu falei, esse pastor é grosso. Não é. Não é. Você vai ver no decorrer dos dias como é que ele é. Entendeu? Mas talvez naquele dia lá ele está com muita coisa na cabeça, nem ouviu. Então você não tem que esperar nada de mim. E eu não tenho que esperar nada de você. Nós temos que esperar, entenda bem, você da sua vida e eu da minha. A salvação, ela é o quê? Individual. Tá? Então, são decisões tomadas hoje, com base na palavra, decisões que às vezes são importantes. Difíceis. Imagine a mãe tendo que beneficiar um filho. Uma vez eu vi um filme que era uma enchente. A mãe estava lá com 2 crianças. Um era mais velho, o outro era mais novo. Aí ela tentou lá, ela agarrou no local, estava com os 2. E ela não conseguia segurar os 2. Ela soltou o mais velho. E aí o mais velho foi, se agarrou e segurou. E ela segurou o mais novo. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, misericórdia, que morresse ela então. Mas se ela morrer, morriam os 2. Ela soltou o mais velho, ele próprio se agarrou. E ela segurou o pequeno. Porque se ela solta o pequeno morre. Entendeu? Então, cabe a mim, cabe a você crescer. Deus, ele é conosco, mas vai chegar uma hora que você próprio tem que tomar suas decisões. Como hoje. A pessoa vai se batizar, bonito, é isso mesmo. Tá? Porque você pode ter dinheiro no bolso, você pode ter a pessoa amada, pode estar bem de saúde. Agora, se você não crescer na fé, não vai adiantar. Tudo isso não se sustenta. Entendeu?
Então são decisões que são tomadas e são difíceis. Se o teu olho te escandaliza, faz o que com ele? Arranca. Não no sentido literal, mas se é uma atitude que tem atrapalhado, tem que mudar. É uma prática, uma amizade, um relacionamento. Às vezes até na igreja. Não está se reunindo para edificar, tem que mudar. Tem que mudar. Tem que mudar porque não é uma reunião para edificação. Entendeu? Para a gente poder caminhar para o fim, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio 30, versículo 19. Eu vou ler para você Deuteronômio e depois Provérbios, aí nós vamos encerrar. Deuteronômio 30, 19. Olha só o que diz aí, ó. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Olha que interessante aqui, nesse trecho, o que foi orientado. A escolha é nossa. Aí a palavra diz: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então quer dizer, cabe a mim escolher. Cabe a você escolher. Vida e morte, bênção e maldição. Tá? Todos nós fazemos as próprias escolhas. Só que olha só o que Deus ele fala ali, ó. Ele diz assim, ó: escolhe, pois, a vida. Então você tem a vida e a morte, a bênção e a maldição. Só que Deus está aconselhando: escolhe, pois, a vida. Igual quando você vai comprar alguma coisa. Você fala para o vendedor: qual é a diferença de um para o outro? Ele explica para você. Aí você fala para ele: qual dos dois aqui é melhor? Fala: esse aqui é um pouquinho melhor por tal motivo. Eu escolheria esse aqui. Esse outro não faz o que esse aqui faz. É a mesma coisa. A escolha é nossa. Só que Deus está falando para a gente: escolhe esse aqui, ó. Escolhe a vida. Esse caminho aqui é complicado, mas vai te levar à salvação. Faz isso aqui, ó. Talvez de repente alguém fique contra você, mas vai por aqui, ó. Vai ser melhor para você por aqui. Olha, arranca isso. Quem vai decidir se arranca, se para, é você. Mas olha, estou te aconselhando a você fazer. Não posso agir por você, mas se eu pudesse agir por você, eu escolheria esse. Isso aqui vai ser bom. Isso aqui vai ser vida. Para você e para a sua semente. Para você e para a sua família. Para você e para os projetos que vão envolver sua vida. Escolhe, pois, esse aqui. Olha, se eu fosse você, eu me batizava. Olha, se eu fosse você,
lutava pelo meu casamento. Olha, se eu fosse você, abençoaria o seu filho problemático. Você pode desistir dele, mas se eu fosse você, eu oraria por ele. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem muito deve, um dia será muito grato. Entendeu? Olha, arranca isso aqui. Corta isso aqui. A decisão é sua. Mas se eu fosse você, eu faria. Você viu o que ele falou lá em Mateus? É melhor entrar no reino sem um olho do que perder a salvação. Entendeu? É melhor entrar no reino sem uma mão do que perder a salvação. Repito, não estou falando para você para arrancar o olho, tá? Está repreendido no nome de Jesus. Nem cortar a mão. Estou explicando para você que existem situações que nós temos que tomar algumas atitudes e às vezes dói. Incomoda. Ô fulano, olha, gosto muito de você, tá? Tem sido bom conversar contigo, só que assim, você não é meu marido. E eu estou começando a contar para você algumas coisas que eu não conto para o meu marido. Então assim, respeito você como meu colega de trabalho, tá? Mas a partir de hoje a gente vai ter um respeito aí profissional. Por quê? Porque está começando a criar uma intimidade. Daqui a pouco vai atrapalhar o quê? Casamento. Olha, nessa empresa aqui só fica quem mente. Quem não mente aqui não consegue vender. Fala, chefe, então, queria que o senhor fizesse aí meu aviso prévio. Daqui uns dias, então, eu vou estar num outro local, vou procurar um outro emprego. Não, você é um ótimo funcionário, então, mas eu não quero mentir. O senhor falou que para trabalhar aqui tem que mentir, eu não quero mentir. Entendeu? Falei para vocês semana passada, falei com uma pessoa, não é daqui, é de um outro local. A pessoa falou para mim, falou, pastor, olhando para mim, o senhor acha que eu tenho que mudar alguma coisa? Eu falei assim, olha, com base na palavra tal, eu acho que você deve vigiar tal situação. Falei, ora, medita, vê direitinho. Quando a pessoa chegou para falar comigo, falou, pastor, o senhor acha que eu tenho que mudar alguma coisa? Estava com um sorriso assim, ó. Você acha que tem que mudar alguma coisa? Aí eu falei, ó, com base na palavra tal, ora, né? Verifica se a tua situação é essa aqui, ó, né? Você é uma pessoa muito sensível. Aí estava assim, né? Fez assim, ó. Entendeu? Então, eu não estou aqui para bronquear com você, para dar lição de moral. Estou aqui para pregar para você a palavra. Todo mundo sabe o que tem que ser feito para Deus abençoar. Você sabe. Entendeu? Você sabe. O Senhor vai mostrando para a gente. Escolhe, pois, a vida. Para fechar aqui a nossa mensagem, Provérbios 3, versículo 5. Olha o que diz aí, ó. Provérbios 3, 5. Olha só o que diz aí, ó.
Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, quer dizer, não te apoies no teu próprio entendimento. Aí o 6 é o nosso ponto final aqui para fechar a mensagem. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Olha para mim aqui um pouquinho. Quando ele fala reconhece-o em todos os teus caminhos, olha para você, eu olho para mim. Quem seria o Fábio sem Deus? Tudo que eu tenho hoje foi Deus que me deu. Mas também muitas coisas, tá? Ele não deixou eu viver porque estava contrário à palavra dele. Então, quer dizer, não é só ganhar, tem hora que a gente tem que perder. No sentido, não de ser um derrotado, mas no sentido de você perder aquilo que é do mundo, que vai atrapalhar você. Então, ele diz aqui, ó, reconhece-o em todos os teus caminhos. Meu Deus, obrigado quando o Senhor falou não para mim. Obrigado quando o Senhor, pela tua palavra, me orientou a rejeitar alguma coisa. Obrigado, porque eu poderia ter seguido por um caminho de destruição. Então, não se apoie no seu próprio entendimento e reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. A palavra diz o que na continuação? E Ele endireitará as tuas veredas. Olha para mim aqui, ó. Nós temos muita coisa na nossa vida que ainda precisa ser endireitado. Nós temos muitas coisas na nossa vida que ainda é necessário ser consertado. Só que para Ele consertar, eu preciso escolher a vida e não a maldição. Para Ele consertar, eu tenho que tomar decisões importantes, como a Rebeca tomou. Ela acabou aparentemente beneficiando o Jacó, mas não foi por maldade. O Esaú, ele não tinha respeito ainda pela palavra. Depois mudou o coração dele, mas ele não tinha respeito pela palavra. A mãe ama igual. O pai ama igual. Mas os filhos não são iguais. Entendeu? Não é fácil cortar, arrancar, não é fácil. Às vezes é necessário. Como falei para você, eu sou limitado. Você sabe aquilo que atrapalha a sua fé. E às vezes é um pequeno ajuste. É um pequeno ajuste que tem que ser feito. É o que eu te falei uma vez. Se nós corrêssemos para a fé, para entender melhor a palavra, como a gente corre para prosperar? Se nós corrêssemos para entender melhor a nossa comunhão com Deus, como nós corremos às vezes para nos mantermos curados. O cara vai longe às vezes para passar por um especialista, mas às vezes não vem no domingo para poder ouvir uma palavra. Eu estava mostrando para minha filha um vídeo, achei interessante, uma senhora divulgando a marca de um carro. Só que ela não tinha os dois braços. Eu falei, como que essa senhora dirige? Ela fez tudo com um pé. Ela abriu a porta do carro com um pé, ela colocou o cinto com um pé, e ela dirigia com um pé. Eu falei, nossa, olha como Deus, né, ele capacita, né? Dirigia com um pé, acelerava com o outro, você vê a coordenação. Aí eu fiquei pensando assim, no caso dela, por exemplo, né, tem gente aí que tem uma dificuldade menor, naquela situação, ela podia de repente se entregar ali a uma depressão, a uma tristeza, mas não, ela está lá, vivendo a vidinha dela, dirigindo o carro dela. Até mostrei para minha filha,
que às vezes meio de semana é difícil, né, levantar, né, para ir para a escola, para vir para a igreja, no domingo. Para todos nós. Você corre a semana toda, aí domingo cedo fala, poxa, eu vou ter que ir para a igreja. É para você se manter de pé. Para você continuar de pé. Então, essa palavra que eu tinha para você, até aqui, até o dia de hoje, você teve que tomar algumas decisões difíceis. E vai ser assim até o fim. Ontem eu fazia lá um velório da irmã Rosinha, né? E eu falei para todos. Falei, nós estamos aqui em memória dela. Até no falecimento ela reuniu a família. Aí teve um senhor que pediu a palavra, falou, pastor, eu morava assim, do ladinho na casa dela. Aí eu falei para ele, então o senhor via sempre que ela saía para ir para a igreja? Ele falou, eu via. 89 anos. 89, né? 89 anos entregues ali nas mãos de Deus. A gente não sabe quando vai ser o nosso último dia. Queremos viver bastante. Mas quais serão as decisões que a gente vai tomar em relação à nossa vida? Porque é o que eu falei para você, diariamente você vai ter a bênção e a maldição, a vida e a morte. Entendeu? Se você não tiver ali maturidade para poder escolher, igual a mãe, soltou o filho mais velho, ele se agarrou, se segurou e ela segurou o mais novo. A água estava levando os três. Ela não conseguia segurar ela e as crianças. O mais velho se agarrou, segurou, né? Ela deixou ele em proteção ali, agarrado, e ela segurou o mais novo. Se nós não crescermos, as decisões, elas serão cada vez mais complicadas de serem tomadas. Então nós precisamos crescer. A Rebeca falou assim, olha, se o teu pai te amaldiçoar, que a maldição caia sobre mim. Porque tem que se cumprir essa palavra de Gênesis 25, 23. O maior servirá o menor. Amém, Jesus? Guarda no seu coração esse entendimento. Tá bom? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Pessoal do YouTube, Deus abençoe. Obrigado por estar conosco, em nome de Jesus.